Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, vocês provavelmente já ouviram falar de muitos nomes de Harry Potter e as origens desses nomes. J.K. Rowling é de fato muito cuidadosa quando ela vai escolher esses nomes pra saga, nomes das personagens, nomes de feitiços, nomes de criaturas, tudo. Então eu já vim aqui pra falar um pouquinho desses nomes, as origens históricas e mitológicas desses nomes. Para esse vídeo eu fiz algumas pesquisas, eu encontrei alguns desses nomes no Pottermore, outros eu não encontrei, eu fui pesquisar as origens, encontrei muitos sites legais que eu posso passar os links pra vocês, mas são todos em inglês. Então eu vim fazer um apanhado mais ou menos, não de tudo, porque realmente cada um dos nomes tem um ou outro que parece que é aleatório, tem uns que ela escolheu pessoalmente, né, nomes de parentes dela, amigos dela, e outros que ela escolheu mais pensando em mitologia mesmo. E pensando em latim, ela tem um histórico, ela sabe falar português, ela morou na França, então ela tem muito conhecimento em latim. E eu vim fazer um apanhado geral, eu não quero... O vídeo já vai ficar gigante, já aviso vocês. Fiquem aí, não parem de ver, porque ficou interessante, mas tá enorme. Mas eu não vou conseguir falar de todos, então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já dá aquele gostei e já fala pra mim pra eu poder fazer outros vídeos nessa mesma linha, falando de outros personagens, de outros animais. Hoje eu vou só falar os nomes de personagens, ok? Então vamos lá. Lumos. Esse vídeo não vai ser muito dinâmico, eu vou basicamente falando o nome, falando a origem, de onde veio, e eu vou traçando algumas relações entre alguns nomes que parecem ser, mas essas relações são interpretativas. É importante que vocês entendam que esse canal, ele não é... Eu pesquisei as coisas pra falar pra vocês, mas eu não tô aqui querendo ser dona da verdade. Existem outras possíveis interpretações, existem outras possibilidades, e qualquer interpretação diferente que vocês conheçam, me falem nos comentários, porque a ideia é a gente se ajudar. Eu ajudar vocês com essas informações e vocês me ajudarem com informações que eu não tenho. Bom, o primeiro nome é basicamente o nome do principal, do Harry Potter, eu não queria deixar de falar dele. O nome dele é muito comum, eu acho que é a escolha de um nome comum, tanto para o Harry Potter quanto para o Tom Riddle. O Riddle é mais específico e eu vou falar do Tom depois. Mas a ideia de colocar dois nomes comuns, o Harry e o Tom, é relevante para a construção dessas duas personagens, que são tecnicamente pessoas comuns, pessoas que entraram num conflito muito maior do que eles, né? Harry vem do nome Henry, né? Que é um nome muito comum nos países de língua inglesa, e na Inglaterra em especial é um nome muito comum para reis. E, portanto, essa tem uma alusão a essa ideia de liderança, né? Do Harry precisar crescer e precisar se tornar um líder dessa resistência contra a intolerância de Lord Voldemort. Falando de nomes um pouco mais simbólicos, a gente tem o Alvo Dumbledore, por exemplo. O Dumbledore, a palavra Dumbledore, a J.K. Rowling fala numa entrevista que ela acha que o Dumbledore seria uma pessoa que gostaria de música, então o nome dele que deveria ser sonoro. Dumbledore vem de uma palavra do inglês antigo, que seria a tradução para Bumblebee. Bumblebee seria o zangão, a abelha macho, né? Alvo, do latim, significa branco ou limpo, né? Que tem muito a ver com a barba do Dumbledore e tem a ver com outras características dele também. Dá pra gente traçar uma relação desse nome com o nome do Hagrid, Rubeus Hagrid, que Rubio em latim significa vermelho. Então, uma interpretação que a própria J.K. já deu é a respeito das cores branco e vermelho, que são cores muito fortes na alquimia. O branco seria uma cor relacionada ao intelecto, o vermelho relacionado ao calor e à selvageria. Então, a combinação do intelecto e do calor, né, da afetividade nesse sentido, seria a combinação da figura paterna, o Hagrid e o Dumbledore, que o Harry vai ter no primeiro livro. Quando ele entra nesse mundo da magia, são as duas pessoas que meio que guiam ele ali por aquele início de caminho. E essa comparação é interessante, a própria J.K. Rowling que já fez numa entrevista. Continuando no mundo de Hogwarts, entrando agora nos professores, além do Hagrid, muitos dos nomes dos professores foram escolhidos a partir de mitologia greco-romana, não só os professores, né, de todas as pessoas de Hogwarts.
Por exemplo, a própria professora Minerva McGonagall. O nome da Minerva é um nome genial, aliás, tem tudo a ver com ela. Minerva mesmo é um nome romano, né? Vocês sabem que os nomes dos deuses são diferentes na mitologia grega e na mitologia romana. O nome grego para a deusa da sabedoria é Atena. O nome romano é Minerva. Então a Minerva é nomeada a partir da deusa da sabedoria. A Sibyl, ou Sibylla Trelawney, a Sibylla foi também um nome que veio da mitologia grega. Eu encontrei duas origens diferentes para esse nome, mas como eu encontrei mais fontes para essa origem, eu vou dar ela para vocês. É um nome que vem da mitologia grega e as Sibyls, as Sibilas, eram chamadas as mulheres que serviam dentro do templo de Apolo, e essas mulheres teriam o dom da profecia. Ainda não entrando em vilões, mas entrando em pessoas um pouco menos queridas. De Minerva para Sibila para baixo. Vamos falar de Dolores Umbridge. Dolores é um nome muito claramente espanhol, né? Mas o dolor vem de dor, vem de sofrimento, aflição. Então Dolores Umbridge seria uma pessoa que tem a ver com a dor. Talvez tenha até um pouco a ver com a história dela. Se não me engano, tem um texto no Pottermore falando a respeito, mas eu ainda não li. Mas tem a ver então com dor, com aflição. Dolores Umbridge. Argus Filch, o Argo Filch, que é o zelador de Hogwarts e também é meio que o monitor ali dos alunos. Argus vem de um nome também na mitologia, que seria um monstro com 100 olhos. Esse monstro também é um caretaker, também toma conta, e seria o olho que tudo vê, porque ele enxerga tudo o que acontece. E aí entramos em personagens um pouco mais complexas. Falando de Severus Snape. O nome do Snape tem muitas coisas interessantes pra gente pensar, mas eu só encontrei mesmo muitas coisas interessantes sobre o Severus. Severus vem da origem latina também, de severo, que significa rígido ou, enfim, todas as características de personalidade que a gente sabe que ele tem. Para nós brasileiros, essas palavras todas fazem muito mais sentido do que para os ingleses, né? Porque as palavras vêm do latim, então para nós o cara chama Severo Snape, tá muito óbvio que ele é um cara severo. Mas para quem tá lendo em inglês, essas origens não são tão claras. Mas tem uma outra história interessante que dá depois para relacionar com o Dumbledore, inclusive, que é o seguinte: teve um imperador romano que se chamava Septimus Severus, teve uma história severa e ele matou muitos cristãos durante a sua época. E tem mais uma coisa, a gente sabe que, por exemplo, Tom Monroe Riddle é um anagrama. Eu vou falar mais pra frente do Tom, mas Severus Snape também pode ser um anagrama em inglês. Se você misturar as letras, você tem a palavra Perseus Evans. A gente sabe que o nome de solteira da mãe do Harry é Lily Evans. Pursue em inglês significa perseguir, ir atrás, buscar, talvez, né? Severus Snape é um anagrama para isso, eu achei isso muito interessante. Continuando em Hogwarts, continuando com os professores, vamos falar, por exemplo, de Remo Lupin. Remo Lupin foi uma pessoa que os pais dele já escolheram o nome dele, fadado à vida que ele teve. Remo, a palavra Remo vem do conto da mitologia romana da fundação de Roma. Roma teria sido fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, e foram criados por lobos. Lupin é uma palavra que vem do latim, lupinus, que também significa coisas relacionadas a lobos. Esse é o nome do Lupin, ele estava fadado, ele tinha esse destino. Agora, entrando um pouquinho na nomenclatura dos marotos especificamente, os marotos são os Sirius, eu vou falar dos Sirius mais pra frente, o nome dele não entra nessa teoria. O Remus, John Lupin, João. O James, Tiago, Potter. E o Peter, Pedro, Pettigrew. John, James e Peter, João, Tiago e Pedro, foram 3 apóstolos de Jesus. A gente sabe que a J.K. Rowling manteve algumas coisas do cristianismo na história. Manteve, por exemplo, a ideia do Natal. E eu acho interessante para pensar porque escolheu os nomes de 3 apóstolos que foram os 3 apóstolos mais íntimos de Jesus para os marotos. E deixar os Sirius coitados de fora. Isso eu não sei muito bem onde isso levaria, mas é interessante pensar nessa relação. Já falamos então dos marotos, vamos falar agora especificamente de Sirius Black. Queria deixar os Sirius para falar separado dos marotos, porque todos os nomes da família Black são nomes relacionados à astrologia, principalmente nomes de estrelas ou galáxias. Como eu já falei num outro vídeo para vocês,
J.K. Rowling usa bastante simbolismo de astrologia e eu não quis falar disso naquele vídeo porque eu achei que nesse aqui caberia um pouco melhor. Sirius seria a estrela mais brilhante da constelação Cão Maior. É uma relação muito clara com o fato de ele se tornar, quando vira um animal, um cachorro. Todos os outros nomes dos Black também são nomes de estrelas. Regulus é a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Andrômeda, irmã de Bellatrix e Narcisa Black. Andrômeda é o nome de uma galáxia. Bellatrix é o nome da estrela mais brilhante da constelação Orion. Todos os membros da família serem nomeados a partir de uma estrela, de estrelas. Tem dois nomes na família Black que não se encaixam nessa constante. O primeiro é o Phineas Nigellus. Phineas Nigellus, eu não sei se realmente é assim que pronuncia o nome dele, mas a origem do nome dele é muito interessante e dá pra gente relacionar com as origens do nome do Severus Black. Já transformei o Severo em marido da Bellatrix na minha cabeça. As origens do nome do Severus Snape e do alvo Dumbledore. Phineas Nigellus é um nome hebreu que significa... O Phineas eu não lembro, eu pesquisei, mas não era relevante, então eu não me lembro. Nigellus significa preto, negro, né? Então tem a ver com a origem, seria o primeiro Black, né? Então tem a ver com o fato de ser, por exemplo, dos primeiros que a gente realmente sabe da família Black. O nome original que deu origem ao nome do Phineas Nigellus seria Pescennius Niger. Pescennius Niger. Eu vou deixar escrito aqui, porque eu não sei se eu tô pronunciando essas coisas certo, tá? Esse foi um rei rival de Septimius Severus, o imperador romano. Um outro rival desse Niger, eu não sei pronunciar de novo o primeiro nome, era um outro imperador chamado Claudius Albus. Foram 3 líderes mundiais, colocando esses 3 como líderes e os 3 como diretores de Hogwarts, talvez tenha algum tipo de inspiração nessa história europeia. O mais interessante é que o Septimius Severus derrotou o Claudius Albus, o que também pode ser uma analogia para o fato de que o Snape matou o Dumbledore no final. O segundo nome da família Black que não tem origem astrológica é a Narcisa Black, que depois se casou com o Lúcio Malfoy. Vou entrar na família Malfoy mais pra frente. O que eu quero falar da Narcisa é que tem 2 interpretações muito interessantes para o nome dela. Primeira interpretação vem da origem grega mesmo, o mito de Narciso, que eu não sei se todos conhecem, mas o Narciso foi aquele homem que se apaixonou pela própria imagem. Narciso, portanto, é um símbolo de arrogância, e esse nome para uma mulher da família Malfoy seria interessante em termos de história. Mas uma segunda possível origem desse nome é que Narcissus, é uma flor. Narcisa é uma mãe com nome de flor. Ela, no final do 7º livro, é quem salva o Harry. Harry é salvo por uma mãe, simbolizada por uma flor. Harry é filho de uma mãe, também simbolizada por uma flor, Lily Evans. Lily significa lírio. Foi a mãe, a flor, que inicialmente salvou a vida do Harry. Harry foi acolhido por uma mãe e flor, Petunia Evans. Petunia Dursley. Petunia também é uma flor. E por fim, a última figura materna que acolhe Harry Potter é Molly Weasley. Molly, pasmem, também é nome de flor. Molly é uma erva, mágica inclusive, que aparece nos contos aqui da Odisseia de Homero. E na história, o Odisseu toma uma poção feita a partir dessa planta Molly, que é uma flor descrita como branca, com as raízes pretas, e essa poção tem a propriedade de proteger o Odisseu de uma magia. Então temos aí uma flor que dá o nome da figura materna mais importante que o Harry tem. Então essa relação entre mães e nomes de flores, eu acho que tem a ver ela colocar o Harry ser salvo por mães, pelo amor materno ao longo da vida, e essas mães serem nomeadas a partir de flores. A família Malfoy não tem essa questão das origens astrológicas. Outros membros da família são então Draco Malfoy. O Draco, em latim, como a gente sabe que tem no brasão de Hogwarts, a palavra Draco significa dragão. Mas nas minhas pesquisas eu encontrei também um líder ateniense chamado Draco, que foi conhecido por ser impiedoso. Lúcius, por outro lado, tem a mesma raiz da palavra Lúcifer. É aquele que vem dar a luz, mas normalmente está relacionado com o anjo caído,
portanto, Origens das Trevas também. Malfoy vem de uma palavra francesa. São duas palavras francesas, na verdade. A primeira seria de um francês antigo que é mal, que a gente tem essa palavra no português, mal, ruim, coisas que não são boas. Mal, entendeu? A relação. E foi seria fé, crença, no francês também. Bom, gente, a câmera deu uma leve bugada, mas a gente conserta e a gente continua. Bom, falando dos nomes em francês, então, como eu disse, a J.K. morou na França, então ela tem outras influências de francês nos vocabulários. Um deles é o mais óbvio, que é a Fleur de la Cour, que é francesa. O nome Fleur significa flor, de la Cour é da corte. Então, flor da corte seria algo a remeter à nobreza. Um outro nome mais conhecido que também deriva do francês é o Lord Voldemort. Voldemort, eu com a minha pronúncia francesa magnífica. Vou de voar, de morte. Então, voo da morte significaria voar, fugir, escapar da morte, que é o que ele objetivava. Então foi assim que ele escolheu o nome dele. Como já falamos de anagramas, Voldemort, como a gente sabe, é um anagrama para Tom Marvolo Riddle. Tom, como eu falei no começo, pra mim ele não tem um significado especial. Pra mim é exatamente essa ideia de nomes comuns, nomes simples, nomes que não remetem a nada muito importante. Agora, Marvolo, que é o nome tanto do Tom Riddle, nome do meio dele, quanto do avô dele, pai da Merope e do Morfino. Marvolo tem a raiz do latim também, marvolio, que significa maléfico. Riddle, em inglês é muito literal, para nós não é tão literal assim. Riddle em inglês significa enigma, enigma ou coisa a ser decifrada. Então, o enigma ou a questão, né, do mal. Tem vários outros nomes, eu falei de muito poucos personagens, mas são basicamente esses que eu preparei pra hoje. Como eu disse, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, Harry Potter tem milhares de personagens. Eu sinceramente, eu já ouvi que são 400 e pouco, mas eu acho que são mais do que 400 e pouco. Tem muitos personagens e estudar as origens desses nomes, estudar também as origens dos nomes latinos, dos feitiços, dos nomes das criaturas, também é muito legal de se fazer. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dá aquele gostei, fala pra mim nos comentários e eu faço parte 2, parte 3, eu trago mais origens de nomes pra vocês. Ok? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês.